Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Nesta quarta-feira santa, eu quero relembrar mais uma vez que há praticamente uns 40 dias, mais ou menos, nós estávamos colocando as cinzas sobre as nossas cabeças, prometendo fidelidade a Deus. E nesses 40 dias aí, nós fomos trabalhando essa questão nossa, né? Da nossa fidelidade ao Senhor, fomos vendo a questão das nossas penitências, se fomos fiéis ou não, se aceitamos ou não isso ou aquilo. E já nessa conclusão desse tempo da Quaresma, porque a partir de amanhã já começa o tríduo pascal, nós nos deparamos com essa situação tão declarada de Judas diante de Jesus, né? Jesus mostra para Judas que ele sabe de toda a trama existente no coração dele. Aqui o Evangelho inicia com Judas fazendo a negociação e depois Jesus falando dessa tristeza no coração dele em relação a uma pessoa que ia trair. Eles fazem a pergunta. E Jesus diz: aquele que eu colocar a mão no prato, aquele que come comigo e tudo, sou eu, tu o dissertes. Jesus pergunta para Judas pergunta para Jesus, e Jesus responde: tu o dissertes. E Judas trai. E é essa questão que Jesus coloca. Ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Vejam só, nós fomos criados para sermos de Deus. Nós estamos nesse mundo para que, nesse mundo,
nós possamos crescer no conhecimento de Deus, que é o sumo bem. Deus é tudo. O homem sem Ele não é nada. E nós sabemos que nós estamos nesse mundo de passagem, então nós precisamos pedalar, precisamos conhecer, precisamos professar a nossa fé em Deus e morrer acreditando que Deus existe, justamente por causa de uma fé que nós temos, que foi obtida lá no dia do nosso batismo. Deus nos presenteou no dia do nosso batismo com essas virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Judas, ele experimentou tudo com Jesus. Ele viu tudo. Não tinha como Judas desacreditar de Jesus Cristo. Mas ele se deixou levar pela ganância existente nele, que nós vimos nesse dia, né? Que João mesmo falou que ele era ladrão. Então, pela ganância, ele acabou traindo Jesus Cristo. Tudo bem, isso é Judas. O que é que isso tem a ver conosco? Judas traiu. De repente você pode estar dizendo, e eu também, né? Graças a Deus, eu nunca traí o Senhor. Mas esse é um cuidado que nós, católicos, nós precisamos ter diante daquilo que nós professamos diante do mundo e diante de Deus. Está lá o Catecismo da Igreja, que ele já começa com essa questão da nossa fé, colocando os símbolos apostólicos ali. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E isso deveria estar bem claro dentro de nós. Depois que nós, ali no catecismo, nós professamos a nossa fé, estudando tudo aquilo que é fé para nós e nós acreditamos, porque veio de Deus e tudo mais. Aí o catecismo nos apresenta os mandamentos. Aí nós precisamos seguir os mandamentos. Depois, em seguida, o catecismo nos apresenta os sacramentos. E nós precisamos viver os sacramentos. E por fim termina com a oração. É assim que o catecismo é dividido. Aí vem a oração do Pai Nosso e nós precisamos rezar e ter uma vida com Deus para que nós professemos a fé nele, para que nós sigamos os mandamentos e para que nós sejamos perseverantes nos sacramentos. Quando um cristão católico, ele abandona a fé cristã, e olha bem, abandonar a fé católica significa uma grande traição. É uma traição a Deus. Não nos enganemos, meus irmãos, com essas pessoas que estão abandonando a fé e nós estamos muito tranquilos. Abandonar a fé em Deus significa colocar em perigo a salvação dela. E é o que Jesus está dizendo, né? Ai daquele que trair o Filho do Homem, ai daquele que me trair, era melhor não ter nascido. Então, nós nascemos para glorificar e bendizer a Deus. Na nossa caminhada, nós abandonamos a fé. Então, era melhor não ter nascido. Porque por livre e espontânea vontade, a pessoa acabou abandonando a Deus. Não era para abandonar, era para segurar e morrer em Deus e com Deus. E ser dele até a morte. Mas no decorrer da vida, diante da liberdade que todo mundo tem, as pessoas acabam abandonando a Deus. Era melhor não ter nascido.
E isso se chama apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. O apóstata não é o apóstolo, é o apóstata. O apóstata é aquele que abandona a fé. E hoje existe um trabalho muito grande feito nas universidades, nas faculdades, esse trabalho, né? De fazer com que o cristão católico abandone a fé em Deus. E eu, nesse decorrer desses dias, eu tenho falado para vocês sobre isso, né? Em alguns momentos eu falo. Então, os professores estão investindo pesado nos alunos, para que os alunos não acreditem em Deus. Aí vem a teoria do Big Bang, a teoria do darwinismo, da evolução, e vão provando ali, mostrando. E é interessante, né? Eles falam tudo isso, mas em nenhum momento eles pegam o catecismo da igreja, eles pegam os ensinamentos cristãos para confrontar. Eles dizem, não leiam isso, não vão atrás disso, e coloca as teorias. E me desculpe, esses jovens que não têm a doutrina acabam acreditando. E aí os pais estão percebendo o que está acontecendo com os filhos. Eles estão abandonando a fé, eles estão dizendo, Deus não existe, isso é conversa de carochinha. E eles estão se tornando o quê? Deuses dele mesmo, porque é isso que se ensina. Nós somos o nosso próprio Deus. Nós somos. É eu que faço. Me prova esse Deus que faz alguma coisa. Aí querem provar cientificamente algo que é transcendente, que vai além da física. Por isso que fala metafísica. Vai além do que é provável cientificamente. Porque os cientistas, eles falam que nós só devemos acreditar naquilo que nós pegamos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós constatamos. E aí que pega, né? Deus você não pega, você não o vê. A verdade, o amor você não vê. Então essas coisas não existem. O que existe é esse mundo material. É o que nós vemos aí. Aí as pessoas começam a apostasia. A primeira coisa que vai dizer é isso: Deus não existe. Aí tem aqueles que são católicos e abandonam a fé católica de outra forma. Eles não têm a doutrina, não estudaram a sã doutrina, não estudaram a economia da fé existente. Aí vem pessoas que se dizem cristãs, que são de outras seitas, que já abandonaram a igreja católica e começam a ficar dizendo, né? A Eucaristia, isso é conversa de padre, isso é idolatria, a Eucaristia. Aí vão pegando naqueles pontos mais fortes, ou seja, aquelas questões que estão relacionadas com os dogmas existentes na igreja, e que esses dogmas, eles não chegaram a se tornar dogmas simplesmente porque foi lá e disse assim, é assim, ponto final. Os maiores intelectuais da igreja tiveram que debater
negar para se chegar à conclusão correta daquilo. Então, muitos foram resolvidos em concílios. Imagine, você reúne os bispos do mundo inteiro e chamam aqueles intelectuais, um São Bernardo de Claraval, um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, que nas universidades não se estudam esses homens, deixam eles de lado, porque sabe que estudando eles vai derrubar a teoria deles, então nega tudo, não vê isso. Então foram coisas bem estudadas e chegam à conclusão da questão da virgindade da Virgem Maria, da Assunção de Nossa Senhora, da Eucaristia e tudo mais. Aí começam a dizer que nós somos idólatras e tudo. Aí acontece, aí mostram na Bíblia, fora do contexto, pegam frases da Bíblia. E como nós não temos a doutrina e não lemos a Sagrada Escritura e caímos direitinho, aí abandonamos a igreja, isso é uma apostasia. E quando a pessoa está lá, nessas outras seitas, aí eles começam a blasfemar, blasfemam contra a Eucaristia, falam mal da Virgem Maria. Aí vai acontecendo algumas coisas interessantes, né? Essas pessoas que iam à missa não vão mais. Aí já começam a pecar mortalmente. Não vão à missa, não comungam mais, fala mal da igreja. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida em mim, nele, e nem em mim, de Jesus. Não terá a vida eterna. A pessoa comungava, ia na missa, agora ela abandonou, não comunga mais, não recebem mais o sacramento da confissão, ou seja, pelo sacramento da confissão não recebe o arrependimento, não recebe a absolvição dos pecados, porque começam a dizer que isso é balela, e se esquecem que no capítulo 20 do Evangelho de São João, Jesus institui o sacramento da confissão, aí não confessam mais, vivem dizendo que está pedindo a Deus nos quartos da vida e não está pedindo coisa nenhuma. Vocês estão vendo que situação? E às vezes a gente fica numa tranquilidade dizendo assim, não, a pessoa só não, ela continua adorando Jesus. Ela adora Jesus, mas abandona a fé. Nega tudo. O que é de mais essencial. E Jesus está dizendo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, era melhor não ter nascido. Então a pessoa, ela, com a apostasia, ela trai nosso Senhor. Ela trai a sua igreja. E blasfema contra a sua igreja, blasfema contra tudo aquilo que Jesus ensinou e deixou como revelação nessa igreja católica, apostólica, romana, e a pessoa está por aí caminhando, se alegrando só porque ela pediu uma casa e Deus deu, e porque estava doente e Deus curou, está feliz com isso e abandonando a Eucaristia e tudo mais. É muito sério. Era melhor não ter se tornado católico. Era melhor não ter se tornado cristão. Se nasceu para professar a fé em Jesus Cristo e depois abandonar, era melhor não ter nascido, porque pelo menos não ia ser condenado. É por isso. Mas nasceu para abandonar,
nasceu para fazer isso e fazer aquilo, então agora está caminhando para uma condenação. Então era melhor não ter nascido. Era melhor Judas não ter nascido, em vez de ter, já que ele fez tudo aquilo. Então, era melhor não ter nascido, porque você caiu na história dos seus professores que fez você abandonar a fé. Era melhor você não ter nascido, e porque aquelas pessoas que já abandonaram a fé fez sua cabeça. Então, era melhor você não ter nascido. E eu termino dizendo, meus irmãos, vamos ser fiéis. Não se esqueçamos do que Paulo falou para Timóteo, que nos finais dos tempos, as pessoas não iam suportar a sã doutrina. As pessoas não estão suportando a doutrina da Igreja Católica. Eles não estão suportando. Ela é muito severa. As pessoas dizem, é exigente demais. Eu não quero isso para mim, é muito exigente. O que é que tem eu cair nesse pecado e cair naquele? O que é que tem eu fazer isso e fazer aquilo? Aí tem aqueles que estão dentro e são meios apóstatas, porque eles são católicos, mas não querem saber de Nossa Senhora. Tem aqueles que são católicos, mas eles não vão na missa, eles dizem que vão ficar em casa. São os meios apóstatas. Eu rezo em casa, não preciso ir para a igreja. São os meios. É meio, está no mais ou menos. Porque para ser católico, você tem que pegar tudo e dizer, eu creio em tudo isso. Isso é católico. Agora esses de metade, rezemos, meus irmãos, e que a paixão de Cristo que vai acontecer nesse final de semana nos converta de verdade. E que nós professemos a nossa fé na verdade, e não fiquemos assim, no mais ou menos, ou declarado, ou fora totalmente, porque era melhor não ter nascido. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.